Fala galera, aqui quem fala é a Mariana. Sejam bem-vindos ao canal de podcasts do PET Civil da UFJF. Antes de mais nada, siga a gente nas nossas redes sociais: Instagram, YouTube e LinkedIn, PET Civil UFJF. E eu sou a Rafaela, e hoje trouxemos as engenheiras Olivia e Carol da Lago Engenheiras para bater um papo sobre empreendedorismo na engenharia e atuação pericial. Se você se interessa por esses assuntos ou quer conhecer mais, fique ligado nesse episódio. Para começarmos, vocês gostariam de se apresentar? Olá pessoal, tudo bom? Eu sou a Carolina, eu estudei engenharia aqui na UFJF também, junto com a Olivia, né? E atualmente eu sou estudante de arquitetura e sou uma das fundadoras, junto com a Olivia, da Lago, né? Nossa escritora de engenharia, que as meninas aqui do podcast também já estagiaram lá com a gente. Olá pessoal, meu nome é Olivia, eu sou engenheira civil, sou pós-graduada em estruturas de concreto armado e estou animando terminar uma aí de engenharia de segurança do trabalho. Então, nós duas aí estamos aí estudantes até hoje, estudamos na UFJF e é um prazer aqui estar falando para o PET. Ai, muito bom, meninas. Então, começando aí entrando um pouquinho no assunto, né? Uma coisa assim que muitos estudantes a gente tem aí um certo anseio, né? Mas a gente também tem muito medo, é a questão da migração, né? Da vida universitária para o mercado de trabalho. Então, assim, a gente queria saber como que foi isso para vocês, né? Como que foi, assim, a saída da vida universitária e a entrada no mercado de trabalho? Se vocês já estavam inseridas de alguma forma, se vocês já estavam estagiando, já estavam trabalhando, ou se foi realmente, assim, um processo de separação mesmo, né? Terminou a vida universitária para ingressar no mercado de trabalho. Conta pra gente um pouquinho. Olha, na verdade, eu fazia estágio, mas eu não ansiava tanto por isso, não. Eu olhando para trás, para minha trajetória, agora eu sei que eu até demorei um pouco, eu tinha muito receio de que o estágio ele fosse atrapalhar a minha vida universitária, assim, o curso, porque eu pensava, nossa, o curso já é tão difícil, né? Eu vou ter as horas do estágio, eu vou me atrapalhar ainda mais. Mas hoje, olhando para trás, eu vejo que era um erro, porque quando eu comecei a fazer estágio, não me atrapalhou, na verdade, me contribuiu muito, assim, para eu olhar a vida profissional de uma outra perspectiva, e eu acabei fazendo estágio em 3 lugares antes de me formar. O último que eu fiz foi na Caixa, eu tive que largar justamente porque eu me formei, né? E aí eu não consegui dar essa continuidade. Mas, assim, foi uma experiência ótima, assim. Gente, um spoiler é que ela era estagiária da Caixa, né? Então, ia frequentar o setor de engenharia como estagiária. Agora ela chega lá como perita, abafando, pedindo documento, o chefe levanta para falar com ela. É isso, tá, gente? E você, Olivia, como foi para você esse processo? Então, eu sempre fiz estágio, desde o dia 1. Eu fiz curso técnico de edificações. Aí, no curso técnico de edificações, você tem que fazer um estágio para poder formar. Então, eu estava fazendo esse estágio e, ao mesmo tempo, fazendo pré-vestibular. Então, passei no vestibular, eu estava estagiando no setor de engenharia da prefeitura, aqui de Juiz de Fora. Passei, e aí no dia que eu passei, todo mundo deu parabéns e me mudaram de cargo, entre aspas, como estagiária mesmo. Trabalho agora com as engenheiras. Minha sorte, eram 2 engenheiras civis. E vários arquitetos homens, era o contrário. E aí falaram, não trabalha mais com os arquitetos, não. Vai para as engenheiras também, agora você está fazendo engenharia. E aí eu fiquei lá, já fazendo estágio e tal. Então, sempre fiz estágio, trabalhei como técnica também, eu me formei no técnico, fui trabalhando como técnico, tudo paralelo à faculdade. Aliás, eu atrasei a faculdade por ter trabalhado durante todo o tempo. Eu me senti muito desmotivada no início da faculdade, porque era uma coisa que eu já sabia, eu já trabalhava, eu já sabia como seria, mas a faculdade não era nada daquilo, sabe? Eu falava, nossa, eu tenho que passar por esse monte de coisa chata. E aí eu preferi mesmo, eu dava prioridade mesmo pegava menos matéria, dava preferência mesmo ao trabalho, porque o trabalho eu gostava, a faculdade, gostava dos amigos, professores, mas aquela demanda ali mudou muito. Então, eu sempre fiz estágio e hoje em dia também. Todos os lugares que eu fiz estágio, hoje em dia, são meus colegas de trabalho, porque se eu fiz estágio na prefeitura, hoje em dia a gente tem que ir lá, fiz estágio com outros escritórios de perícia, então hoje eles são meus colegas peritos, a gente troca figurinha. Então, eu sempre fiz estágio durante toda a minha trajetória, eu gostava. Só no finalzinho da faculdade que eu vi que não. Agora eu já vivi toda a experiência de engenharia, agora é parar, ficar à toa, entre aspas, né? Para concluir mesmo o curso. Agora não é hora mais de priorizar o trabalho.
E foi ao contrário da Carol, porque foi aí que você entrou no da Caixa, né? Foi. E eu não, eu optei por ficar à toa mesmo. À toa assim, né? Só, até parece que é só, né? Estudando. Mas durante toda a faculdade eu sempre gostei, porque eu não tinha ninguém da área, né, de engenharia na minha família, eu nunca tinha visto assim, engenheiro trabalhar, então eu precisava muito secar essas possibilidades, porque se fosse para eu enfrentar uma faculdade tão complexa, eu queria ter certeza do que vinha depois, senão eu não queria. Realmente, isso que você falou, a gente se sente muito desestimulado, né, no início da faculdade, principalmente aqueles 4, 5 primeiros semestres que é só exatos. A gente não sabe, né, o que é um engenheiro, basicamente, no início da faculdade. É bem frustrante. Mas, e como foi o processo, né, de sair da faculdade, vocês saírem dos estágios para decidirem criar a Lago, né, o seu próprio negócio de engenharia? Como que foi esse processo? O que vocês precisaram para começar? Então, na verdade, esse processo ele não foi imediato. A Lago ela surgiu mais de um ano depois, assim, que a gente formou. Então, a gente chegou a trabalhar com outras coisas que não tinham necessariamente a ver com engenharia. A Olivia dava aula, né? E aí eu costumo falar que o nosso processo foi bem orgânico. Eu estava até contando para uma estagiária minha esses dias que não teve o dia que a gente resolveu assim, não, vamos abrir um escritório de engenharia. O que aconteceu foi que, por causa do outro trabalho que eu tinha, foram surgindo algumas indicações, algumas oportunidades na área para a gente fazer um projeto estrutural. Eu sabia que a Olivia ela já tinha alguma experiência nisso, que ela já tinha trabalhado em um anteriormente, e chamei ela para trabalhar comigo. Eu falei, eu não sei, mas ela sabe, a gente pode aprender, eu posso aprender junto com ela e tal, e a gente vai seguindo juntas. E aí apareceu uma oportunidade, e aí depois teve uma outra indicação, e aí que a gente foi tendo necessidade de formalizar o nosso trabalho, porque a gente estava agindo mais super informal, né? A gente não tinha um nome nem nada. Basicamente, quando a gente resolveu se formalizar, surgiu o nosso nome, né? Aí a gente virou uma empresa, surgiu a Lago, e a gente falou, não, mas então a gente precisa de um cartão para entregar para as pessoas. Então a gente contratou uma empresa para elaborar o nosso cartãozinho e tudo. A gente procurou um coworking também, porque a gente falou, não, para a gente se reunir, para pensar nos nossos próximos passos, para receber o próximo cliente que surgir, né, para ter um lugar para recepcionar essa pessoa, e abrimos nosso CNPJ. Então, para começar, a gente tinha isso, um nome, um cartão e um CNPJ. Foi assim que a gente começou. Não, e ela está contando aqui um nome, um cartão de CNPJ, isso foi muito difícil de acontecer. Principalmente o nome, porque a gente não sabia o nome, né? A gente tentou uns horrorosos, assim. Meu Deus, que nome, quem vai pôr? E aí a gente falou assim, não, vamos contratar alguém para fazer nome, logomarca. E aí eu já trabalhava como professora e a Carol não. Aí a gente dividiu o valor lá e a Carol vendeu um perfume para pagar o perfume. Tudo dela é caro, né? Vocês sabem que ela é a nossa engenheira Paty. A Paty da Etric. Aí ela vendeu um perfume para a gente poder pagar o designer para fazer a logomarca e usar o nosso nome. Então, assim, tudo bem orgânico mesmo, né? Mas deu certo aí, tá aí, gostamos do nome, o cara, ele sugeriu, né, uma linha vermelha, um pouco rosada, né, para despertar a feminilidade, ao mesmo tempo linearidade na engenharia, foi bem legal o estudo que ele fez. E aí, ele estudando a gente, ele também contou muito sobre nós, né? Durante o processo também. E aí a gente foi se reconhecendo como empresa. Cada pá tem que fazer o CNPJ. Aí, olha, nossa. E aí a gente foi andando e sentindo isso acontecendo. Isso acontece até hoje ainda, né? Porque a gente vai crescendo mais e pegando mais responsabilidade, então a gente vai juntas aí descobrindo. Muito legal isso que vocês falaram. E assim, até voltando um pouco nessa parte da faculdade, né, e tal, e vocês saírem da faculdade e decidirem abrir um negócio, vocês acham assim que a faculdade prepara a gente para empreender, assim, para realmente abrir um negócio e decidir entrar nesse ramo? E se não, quais competências, né, quais habilidades vocês acham que os estudantes têm que desenvolver para poder ingressar nessa área, né? Olha, eu acho que a faculdade não prepara nem um pouco, nem um pouco. E assim, a minha dica hoje, né, e a dica que eu daria para mim mesma no passado, seria realmente um estágio, procurar um estágio no escritório. Você está em contato com alguém que empreenda.
Eu falei que eu fiz 3 estágios, mas nenhum deles foi em escritório. Eu fiz na prefeitura, no CREA e na Caixa. Então, foram instituições que foram muito importantes para a minha caminhada, para a minha trajetória, que eu aprendi demais. Eu lembro com muito carinho, mas nessa questão de empreendedorismo, a gente foi muito assim, na tentativa e erro. A gente não tinha muita referência, né? Eu sinto assim, claro que já existem vários outros empreendedores aqui de fora, mas em escritórios. Mas como a gente não tinha nenhuma referência, ninguém perto, a gente foi desbravando realmente o nosso próprio caminho. E eu sempre tento conversar ao máximo com as estagiárias, falar mesmo da experiência profissional, porque elas veem como é que é o contato com o cliente, tudo isso que a gente aprendeu na prática. Então, se eu consigo passar um pouquinho, para mim já é bom, porque eu penso, nossa, o caminho dessa pessoa, se ela quiser empreender, vai ser um pouquinho menos difícil do que o nosso foi. E a faculdade, não, ela não prepara, nenhuma faculdade prepara. E é importante a gente ter em mente o engenheiro, principalmente, e a engenheira, porque que a gente pode, na nossa casa, do nosso quarto, fazer projetos, perícias, né? Enfim, vários serviços, consultorias, sendo nós como pessoas físicas, né? A gente tem o nosso CREA, então, né? Por exemplo, você pode dar um laudo, Olivia, CREA, tal. Então, nós somos prestadores de serviço. E, às vezes, eu vejo engenheiros que submetem a empresas, porque, se eu não tiver esse emprego, eu não tenho nada. Não, você tem sim. A sua técnica, o seu espacinho de trabalho, que era de estudo antes, se reconhecer como um profissional liberal antes de qualquer coisa, também nos empodera aí também para nos submeter. Que a gente está vendo aí que o mercado de trabalho está exigindo o mundo, né, de um engenheiro aí CLT, e pagando pouco. Então, se empodere nisso também, que você, profissional, você é um profissional liberal desde o primeiro dia que você se formar. Fica aí esse recado. E existe uma instituição que atende gratuitamente quem quer empreender, que é o Sebrae. Não se esqueça nunca disso. Todo mundo vai me perguntar, Olivia, como é que abre uma empresa? Gente, eu não sei não sei regra. Chega lá no Sebrae e fala o que você quer, que eles vão te mostrar o caminho. Esse serviço é gratuito. O Sebrae é uma instituição paga pelas próprias empresas. Toda empresa paga uma porcentagemzinha, né? Que esse dinheiro vai para o Sebrae ajudar pequenos empreendedores. Então, é lá o lugar. Nenhuma faculdade vai ensinar, não. É lá mesmo. Quero abrir um negócio, analisar esse negócio e seguir as orientações deles. Poxa, que massa, que importante essa fala, né? Porque, assim, realmente o mercado de trabalho está muito difícil ultimamente, né, pela questão da crise, e a gente tem que se reinventar, sabe? É o jeito a gente crescer por nós mesmos. E agora, esse ano, a Lago completou 5 anos, né, de existência, e eu queria perguntar para vocês qual que foi o maior desafio, ou os maiores desafios que vocês enfrentaram até agora. Nossa, tem 2 dias para nos ouvir. Eu acho que um bem geral, né, que acho que foi um desafio para todo mundo aí, que com certeza você ser empreendedor na pandemia não é fácil, você tem que se reinventar, todas as reuniões passaram a ser pelo Zoom, enfim, foi um processo de adaptação, teve muito aquele medo, né, e agora, né, a gente tem que tocar uma obra e tem um vírus lá fora, mortal, como é que a gente faz? Sem dúvidas, esse é um desafio muito grande, assim, que eu acho que é o básico que todos passaram. Verdade, porque é zerar o contador, né, e começar de novo, ninguém sabia nada. Por exemplo, uma coisa que eu tinha completo ir, que era reunião online. Eu achava que não tinha calor humano, você não via ali a reação da pessoa, se ela está concordando ou não. Gente, eu faço reunião online hoje em qualquer lugar, até no banheiro, né? Você tem reunião lá toda hora. Então, assim, aprender, né? E se adaptar com os recursos e como isso vai ajudar a gente agora também, né? Porque aí vai deixar a gente dinâmico. Um cliente que está longe, eu tenho total tranquilidade de, né? Celular eu estou com dificuldade, mas as outras ferramentas, né? Colocar no nosso dia a dia, foi na marra, né? Foi um grande desafio, mas aconteceu. E realmente muda. Eu já falava isso para você, né, Carol? Que eu posso trabalhar em qualquer lugar. Eu sempre falava isso, lembra? Eu posso trabalhar em qualquer lugar. Se eu estiver no calçadão, eu posso trabalhar. Se eu tiver meu celular e um drive. E aí isso ampliou de uma forma tão grande depois da pandemia, né? Então foi realmente um grande desafio. E ela trabalha mesmo, né? Na fila, no restaurante, não. Sendo estagiária da Olivia, eu percebi isso. Era sempre reunião no Uber, na loja de material de construção.
tudo, gente. Aí, tá vendo? A Rafa aí tá vendo que eu não posso mentir. Mas não dá tempo. Um recadinho que eu queria deixar aí para os engenheiros. Aprenda. O engenheiro hoje, ele não ganha dinheiro com um serviço só. Ele ganha com vários. Então, mesmo se você tiver um emprego, você vai ter um servicinho por fora, um vizinho que está fazendo um projetinho ou outro. Então, entender que essa dinâmica de você é o profissional, igual médico, sabe? O médico atende no consultório tal, no outro. É um paradigma que a faculdade não nos mostra e isso tem que ser muito natural para a gente, porque é uma série de pequenas atividades aí. Nossa, muito bom. E assim, aproveitando o gancho, falando um pouquinho aí de atividades que vocês fazem, né, coisas que vocês trabalham, falando um pouquinho sobre a parte de perícias, né? Eu queria saber de vocês, conta pra gente, assim, o que exatamente um perito faz, no que ele atua e como que surgiu o interesse de vocês, né, de trabalhar com isso, assim, como que vocês despertaram para esse lado das perícias? Então, eu vim com a bagagem de perícia porque eu fiz estágio com 2 peritos. E os meus pais trabalham no serviço público, no sistema judiciário, então já tinha essa dinâmica, esse tipo de vocabulário na minha casa mesmo, e já trabalhei com 2 peritos. Então, eu tinha essa experiência, mas ela estava guardada na gaveta, que eu fiz mais no início da faculdade, esse estágio com esses peritos. Aí, quando a gente formou, a gente começou a trabalhar juntas, em 2015, a gente tem que o nosso Código de Processo Civil, que é onde estão nossas leis, foi renovado, né? A gente fala o novo CPC, o novo Código de Processo Civil. E esse novo Código de Processo Civil, ele regulamentou como que esses peritos serão nomeados, como que um juiz vai chamar peritos médicos, psicólogos, engenheiros, etc. E veio com umas regras novas, inclusive assim, para evitar que sempre sejam nomeadas as mesmas pessoas. Então, eu que tinha a ideia que eu tinha trabalhado com outros peritos e pensei, nossa, eu nunca vou conseguir uma oportunidade dessa só para quem tem que ir. Esse novo Código de Processo Civil veio com um sistema de cadastro e possibilidade para novas pessoas. Então, a minha mãe falou, você está sabendo que mudou tudo agora, tal? E aí ela nos incentivou a cadastrar, passamos um perrengue para cadastrar. Aliás, o cadastro sempre está aberto, tá, gente? Está lá no site do Tribunal de Justiça. E aí é enjoadinho, sabe? Aquela coisa de anexar documento, aí volta, enfim, os detalhes. E aí a gente começou a trabalhar, nós nos cadastramos e a gente começou a ser nomeada. E aí a gente começou a ser nomeada, os juízes gostaram do nosso trabalho e foram nos indicando, e hoje em dia a maior parte dos nossos serviços são relacionados a perícias. Então foi construindo e muito desse racha aí no novo Código de Processo Civil, nesse divisor de águas, quando ele então formaliza esse cadastro, né? Ele é público, qualquer pessoa pode entrar no site do Tribunal de Justiça e se cadastrar. Aliás, fica aí o recado, porque muita gente vem até a gente perguntar, mas como é que eu consigo esse serviço? É só se você se cadastrar no site. E aí ele veio exatamente quando a gente estava começando a abrir a empresa. Como eu cheguei com essa experiência, mas muito a aprender ainda, né? A gente veio e nós começamos a traçar essa jornada também, oferecendo esse serviço na empresa. Isso, e só para tentar explicar bem resumidamente uma parte do que seria o trabalho do perito, né? Porque se fosse falar aqui, eu falaria 2h30 com tranquilidade. Mas toda vez que dentro de um processo tem alguma demanda que precisa de um engenheiro civil. E aí o juiz ele não consegue dar a decisão final dele sem esclarecer essa dúvida que é esclarecida pelo juiz, pelo perito, né? Então, por exemplo, são casos de uso capião, de invasão, ou até de patologia de um vizinho para o outro. Então, assim, isso que é interessante, inclusive, de trabalhar com as perícias, né? Não existe um processo que seja igual ao outro. Então, são sempre demandas diferenciadas e a gente vai sempre... Claro que algumas vão ficando mais recorrentes, né? A gente vai... teve tantos casos de... sei lá, de uso capião. Então, você vai aprendendo melhor a lidar com aquilo, vai lidando com mais facilidade. Mas nenhum caso nunca é igual ao outro. É bem dinâmico. Isso. E lembrando também que, como eu falei, né, o juiz ele precisa do engenheiro, porque ele não entende de engenharia, então quando ele vai decidir alguma
algum processo sobre engenharia, ele chama um perito engenheiro. Quando ele não sabe alguma coisa sobre a saúde da pessoa, ele vai chamar um médico, um psicólogo, um tradutor, né? Tem várias especialidades aí de um perito. Isso. E uma outra dinâmica também dessa vertente aí da engenharia é quem não gosta de ficar só numa parte, né? Assim, porque a gente vai a campo, né? A gente precisa ir ao local que gerou esse processo, e a gente também tem um trabalho de escritório depois, né? Que é para fazer esse laudo, né? Que vai ser peticionado, vai ser anexado ao processo. Então, é bom porque não é entediante. Nossa, isso é verdade, porque cada caso é completamente diferente um do outro, uma história. Um você trabalha com patologia, outro trabalha com estruturas, né? É bem diversificado o serviço. E aí eu queria saber se existe algum curso ou pós-graduação que a gente pode fazer para se especializar nessa área, e se vocês chegaram a fazer, né? Existe sim, existe pós-graduação e existem cursos de especialização também, né? A gente tem o Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias, que é o IBAP. Ele fica lá em Belo Horizonte e a gente foi a Belo Horizonte, né, para fazer esses cursos, que é dado até lá no CREA, né, na nossa sede do CREA aqui de Minas. Então tem curso de perito, tem curso de avaliação que a gente fez também, porque dentro de muitas perícias tem a avaliação de imóveis, né? Então a gente viu que era importante também. Então a gente não se jogou assim no escuro, né? A gente estudou para poder atuar. Sobre curso, só uma dica. Muita gente pergunta sobre esse trabalho de engenharia nosso. Tem lá no nosso link na bio do Instagram, se as meninas quiserem disponibilizar. Eu dei uma entrevista no Tribunal de Justiça mesmo de Minas. Aqui tá lá no site do Tribunal de Justiça, a gente deixou o link na bio, e a gente fala muito sobre isso, dá exemplos de perícias. Foi uma juíza que foi me entrevistando, então a gente trocou muita ideia. Ela também falou a posição dela, de alguém que não entende sobre o assunto e precisa dos pareceres técnicos. Bem interessante. E essa juíza é uma mulher, né? E ela é diretora do fórum aqui de Juiz de Fora. E ela é irmã de uma professora nossa, a Maria Tereza. Coincidentemente, comecei a falar. Que legal. Isso. Então, é muito interessante a conversa. Ela também colocou o lado dela como magistrada, né, que precisa desse profissional. E é bem melindroso o serviço, porque às vezes as pessoas são pobres, não podem pagar pelo serviço, então o governo que precisa arcar com isso. Então, é bem legal essa conversa, tá na nossa bio do Instagram, @LargoEngenheiros, aproveitando para fazer um merchandising. Bom, aí assim, pra gente finalizar, né, meninas, vocês gostariam de deixar algum conselho, assim, para quem se interessa por esse assunto, quer seguir, né, por esse caminho? Qual conselho vocês deixariam aí para essas pessoas? Bem, para o caminho do empreendedorismo, você precisa da coragem para começar, né, porque realmente é um passo importante e dá medo mesmo, porque você pensa, nossa, eu estou caminhando sozinho, né? Não fomos sozinhas porque tínhamos uma outra, mas assim, estava só nós duas. E a persistência, é claro, entender que quando você é empreendedor, vai ter um período que sua empresa está muito bem e outro que você, poxa, não estou tão bem quanto eu esperava. Mas é persistir, acreditar no seu trabalho e ir adiante, assim, sabe? Não desistir na primeira vez que você não atendeu a sua expectativa de alguma maneira, sabe? Então, como a Carol deixou um recado para o empreendedor, vou deixar um recado para quem quer conhecer mais o ramo de engenharia de avaliações e perícias. A minha dica é: você será um profissional liberal se você fizer isso. E é um serviço que nunca será monótono, porque sempre é um caso diferente. E ele é uma especificidade de um engenheiro mais generalista, porque tem hora que você vai pegar uma análise estrutural, tem hora que vai ser uma análise de orçamento, e você tem que ser dinâmico o suficiente para entender, poxa, nesse daqui eu vou precisar contratar um especialista nessa área, nesse aqui eu dou conta, né? E é um estudo constante, é um aprendizado constante, também dinâmico em termos de gerenciar a equipe, porque como você vai estar atuando em várias demandas e o judiciário ele é lento, né? Quando a demanda chega até você precisa se organizar em termos de gerenciar esse projeto aí, que é esse laudo, e aí você vai ter vários projetos simultâneos, né?
Então, na UFJF não tem essa matéria letiva mais, né? Engenharia de Avaliações e Perícias, mas tem gerenciamento de projeto, tem eletivo de patologias. Eu acho que vale muito a pena, não só para ser perito, mas para ser um engenheiro completo, ter essa visão ampla, né? Porque quando você tem aula de patologia, se você for tocar uma obra, você já sabe algumas patologias que você vai evitar, né? Então, eu sugiro aí, como a maioria dos nossos ouvintes são da UFJF, né? Procura essas disciplinas eletivas que eu fiz, assim, super aconselho. São muito, né, elas clareiam muito a nossa visão. Tem uma que eu não fiz com a PIT, que você fez de obra, qual que era mesmo? Também é boa, gerenciamento de obra. Gerenciamento de obras. Também vale a pena, eu acho que ela existe ainda, né, eletiva, e elas são matérias que juntam tudo que a gente viu na faculdade, e essas, sim, mostram a prática. Eu achei, assim, uma das poucas que eu vi que mostrava a prática na engenharia. Então, também fica aí essa sugestão. Gente, muito obrigada pela participação de vocês aqui no Prosa Construtiva e por esclarecerem tantas dúvidas que são comuns a todo mundo que está na faculdade, né, e que está perto de se formar. Vocês querem deixar as redes sociais de vocês? Sim, claro. Primeiro, agradecer o convite de vocês. Assim, não é a primeira vez que a gente faz alguma parceria com o PET, sempre é um prazer. Eu sou fã do trabalho de vocês, assim, acho vocês demais mesmo. Sempre acompanho lá pelas redes sociais, o marketing, tudo que vocês fazem. Nos sigam, então, no Instagram, @lago.engenheiras. A gente está no Facebook também. E nosso Instagram, né? @caroldalago também. E @oliviarosa.eng. Então, a gente sempre mostra, assim, a nossa rotina de trabalho, mostra umas baguncinhas de vez em quando, uns projetos. E dá para ver o dinamismo da nossa empresa. Vai ser um prazer ter vocês lá com a gente. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado e obrigado por nos acompanhar até aqui. Para não perder nenhuma novidade, não se esqueça de nos seguir nas nossas redes sociais. Até a próxima!